Aplauda o nome do Senhor! Não, que legal ficou o vídeo. Obrigado, Ana. Foi top esse vídeo. Você pode se colocar de pé, se alegrando, irmãos, porque o clima hoje é de festa, tá vendo, né? O estilo do culto hoje é fogo, então, pastor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Para você que trouxe sua Bíblia. 2 Coríntios 12, 9. Para você que trouxe seu iPhone Plus Pro Max. Abra aí seu aplicativo. Para você que trouxe o Xiaomi, Deus te abençoe, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode se assentar. No break. Um monte de gente me perguntou: o que é no break? Em inglês, né? Como eu sou poliglota, pastor Sério. Eu falei: é negócio de estabilizador. Não sabe, varão? Por fora, 2024. Não é não, varão? O homem da Starlink ali. 2024 não sabe essas coisas? No break. Sem parar. Então a ideia é de continuidade, né? De movimento. De estar andando em um caminho, correndo, conforme o seu ritmo. Gostei de ver, Davi. Nem chamei, mas chegou para guerrar junto, né? Então toca aí. Reverso. É o reverso. Teve um show de talentos lá. Tiveram vários talentos, mas o que ganhou, eu fiquei indignado. Foi o reverso que ganhou o show de talento. Que patetada, Renzo. Glória a Deus, você está na turma aí, hein? Eita, glória. Glória a Deus, te convidaram para vir no acampo, para você, né? Você ministrar. Ai, ai, que bênção foi. Saudade, né? Vai dar. Mas lá quem ganhou foi o reverso, irmãos. Por isso a gente fez esse cumprimento. A gente só se cumprimenta agora sim. Mas no break vem de sem parar. Algo que é ininterrupto. É uma continuidade, estar no caminho, em um ritmo constante. Algo que te deixa em movimento. Constante é uma boa palavra. E o texto que nós lemos fala de uma fraqueza. Sim ou não? E eu quero perguntar aqui, acho que vai ser poucas pessoas, mas quantos aqui tem alguma fraqueza? Dá para levantar o pé, a mão, direita, esquerda? Falta dedos para... Temos as nossas fraquezas, somos limitados, sim ou não? Mas a palavra de Deus, ela reafirma em nós que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, na minha, na sua. Então, é Deus quem milita por nós. Eu não preciso me justificar, eu não preciso estar me colocando em evidência, eu não preciso fazer nada, porque Ele vai me justificar pelo seu próprio sangue. É o poder dele que vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Como um cordeiro mudo, ele foi entregue ali naquele madeiro. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi justificado pelo próprio Pai, sem precisar falar nada. Mas ele foi e fez conforme a palavra que foi liberada sobre o propósito na vida dele.
Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a esse homem, Cristo. É Jesus que eu imito. Se eu estou imitando a ele, eu vou imitar a Paulo, que não tem aqueles memes, que Paulo está assim, Cristo está fazendo o negócio certinho. E o Paulo está todo errado, e está a gente mais errada ainda. Eu estou imitando a Paulo porque Paulo está imitando a Cristo. Ele é o modelo, ele é a essência, ele é o único nome e ele é suficiente. Amém. Todos nós temos fraqueza, todos nós passamos dificuldade, todos nós temos limitação. Amém, é isso mesmo. Você está aqui hoje à noite. Eu estou aqui hoje à noite porque eu estou pregando para mim, irmãos. Eu estou falando a verdade. A primeira coisa que eu faço é ruminar essa palavra e entender. Senhor, fala comigo. Mói meu coração. Eu tinha essa palavra preparada para hoje, mas eu não sabia que eu ia pregar hoje. Então eu peguei a munição e dei um tiro no sábado passado. Era esse mesmo texto. Porém, houve uma direção. Você vai pregar no domingo à noite. A palavra que Deus tinha me dado era esse texto para esse dia. Eu falei, não vou pregar a mesma coisa. Mas aí vem Deus, Espírito Santo e ministra. Não, você vai entregar a palavra que eu te dei. Você vai andar na direção que eu estou apontando. Então eu falo, sim, Senhor. Não é não, Tiagão? Tiagão deu uma palavra lá, já passou a tarrafa, 10 logo de vez. Não deixou mais para ninguém, vaso. Todo mundo aceitou Jesus na sua palavra. Isso é difícil, hein? Aquilo que te aflige, aquilo que me aflige, aquelas preocupações que estão na nossa mente, que nos pressiona dia a dia, na semana, no mês, no ano, um ano difícil talvez, muitas coisas o perseguem, isso tudo é do dia a dia, irmãos. A perseguição é inerente à igreja, é inerente ao chamado que todos nós temos. Vinde a mim, o mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus passou por tantas coisas, e ele sabia a via que ele ia passar, era uma via dolorosa. Ele sabia que ele ia ser cuspido, maldizido, ele sabia que ele ia ser pregado no madeiro, ele sabia que ele ia ser rasgado, ia ser colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, que não era do seu próprio tamanho, e foi arrochada ali. Ele sabia de tudo isso. Mas o que ele carregava era uma palavra. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu filho. Deus entregou o seu próprio filho por amor de mim, por amor de você. É um propósito, é uma missão. E o que você tem passado não é para a sua morte. O que você tem passado é uma pressão. E quanto mais pressão, irmão, Deus está preparando para um lugar melhor. Quanto mais pressão, Ele está extraindo aquilo que é de melhor na sua vida. Quanto mais pressão, Ele está extraindo o diamante que existe dentro de você. Por isso que o crente, ele precisa ser provado e aprovado. Ele nunca nos deixou enganado de forma alguma. Temos fraqueza sim, mas por vezes nos encontramos num vazio, em algo que é uma angústia interna, não é assim? Tem semanas que você não quer nem vir ao culto, o pastor abriu o seu coração, falou que tem vezes que ele não quer nem chegar aqui. Por quê? Porque tem vezes que nós oscilamos, tem vezes que nós estamos tristes, entristecidos, moídos, abatidos, porém não destruídos. Chegamos a pensar em desistir, mas aquilo que você está passando não é para te desanimar. Aquilo que você está passando na sua empresa não é para ela acabar. Aquilo que você está passando na sua família não é para a morte. Aquilo que você está passando no seio entre os seus amigos não é para poder te tirar deste lugar. Mas o quanto Satanás tentar
te tirar do caminho. Quando Satanás vier por um caminho, por 7, ele vai ter que sair, porque ele já é derrotado, e ele foi derrotado por Jesus, ele venceu a morte. Tá, pastor, por que você está falando tudo isso? Isso eu sei, isso eu estou passando. Eu vim aqui com procura de uma resposta, eu vim aqui por uma esperança, eu vim aqui por um alívio à minha dor. Amém? Você veio aqui em busca de uma resposta, mas você já sabe qual é a resposta. Qual é a resposta? A resposta é Jesus. Você já sabe qual é, por isso você está aqui. É por isso. Mas enquanto ao meio às pressões do mundo, em meio às dificuldades, oscilamos. Enquanto nós olhamos para as circunstâncias, por vezes paramos. Não continuamos. Desistimos. Por muitas vezes essa é a nossa tendência. Parar no meio do caminho. Existe uma jornada a ser percorrida, existe um caminho a ser percorrido, mas paramos. Eu associo isso muito a uma corrida. Uma corrida, quando você corre, é o exercício onde você mais quer parar. Quanto mais você estabelece um quilômetro que você quer alcançar, ali você fala assim, não, acho que já está bom até aqui. O seu corpo milita a seu objetivo e você quer parar sempre. Você pode correr mais rápido e chegar ao seu destino mais rápido, mas porém você pode se cansar também ao longo do caminho e parar. Mas se você corre no ritmo constante, você pode chegar mais longe, sem se fadigar. No break. Foi o que nós falamos no nosso acampamento. Constância. E quais são os atributos para andarmos em constância? O que nos faz permanecer nesse lugar? Fomos ministrados ali, e existe uma frase secular para os adolescentes, é que o adolescente, ele é inconstante. E em nome de Jesus cai por terra agora, porque os nossos adolescentes são as pessoas mais constantes a partir de hoje em Deus, em busca e em profundidade. Eles estão voando, irmãos, velocidade da luz. Você pode estar se encontrando a sua vida um caos, sem forma, vazia. Mas existe um que é especialista nesse ambiente. Existe uma pessoa que é especialista no caos, no vazio, no escuro. Existe uma pessoa que a partir de uma palavra liberada, ele fala, haja luz. E nesse caos começa a existir algo. Uma luz, uma constante. Você sabe qual é a velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo. É coisa pra caramba, aproximadamente, né? É a maior constante, é a maior grandeza que nós conhecemos no meio físico. Se você pegar várias fórmulas para cálculos, você vai entender que a luz é uma das maiores constantes que serve como referência para isso. O que eu aprendo com isso? Você quer ser constante? Você quer ser referência para alguém? Permaneça, persevere, seja constante, para que as pessoas entendam que neste lugar de constância, você possa impactar a vida, pessoas e gerar vida. Quem tem uma palavra tem tudo. Porque antes da luz veio a palavra, haja luz. E houve. A luz é essa constante. Eu gosto de falar da luz, eu gosto de falar das estrelas. Aqui, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar de um terceiro céu. Os primeiros versículos ele fala assim, há 14 anos atrás, conheci um homem. E ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas indizíveis. Lá ele viu coisas que não era possível de se pronunciar. Não tinha como na sua mente entender e falar do que ele viu. Alguns teólogos entendem que Paulo aqui ele está falando dele mesmo para alcançar o coração daquelas pessoas que ele está falando. Porque alguns versículos após, ele fala sobre uma fraqueza, um espinho na carne que ele tem. E ele fala assim, porém, eu me glorio na minha fraqueza, não naquela glória de antes, de 14 anos atrás, mas nessa fraqueza.
Porque eu pedi ao próprio Deus para tirar essa fraqueza de mim, esse espinho na carne por 3 vezes. Mas por ser soberania dele, ele não tirou. E glória a Deus por isso. Porém, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele começa a rasgar o seu coração ali com os irmãos de Corinto. Paulo, no capítulo 12, ele está rasgando o seu coração. Ele está falando, eu estou passando por um problema, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por uma pressão. Porém, irmãos, isso não vai me fazer desanimar de uma caminhada, isso vai me fazer mais forte, porque não depende de mim, depende do poder de Cristo, que se aperfeiçoa naquilo que eu sou limitado e fraco. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso fazer, tem a ver com a suficiência que existe no nome dEle, no poder e peso de glória que tem no nome dEle. Basta uma palavra que a situação da sua vida pode mudar por completo. Basta uma palavra que toda a geografia ao seu redor vai mudar por completo. Mas você precisa carregar essa palavra e andar em direção a essa palavra. Certa vez um homem frustrado, de uma pesca, durante uma noite toda frustrada, onde ele não teve sucesso. Entendo que possa ter problemas pessoais, alguns problemas na semana financeiro, precisam resolver de forma urgente, ali tentando pescar com as suas próprias mãos, tentando com a sua própria força, algum recurso para que ele possa ali suprir a necessidade que ele quer resolver. O problema inerente à vida dele, ele precisa resolver de alguma forma. Ele está tentando com as suas próprias forças, uma noite inteira de uma pesca frustrada. Esse homem é Pedro. Mas de repente um homem entra no seu barco. Ele afasta esse barco à margem. E esse homem, ele se assenta para pregar. Esse homem é o próprio verbo vivo que se fez carne, a própria palavra, pregando a palavra, e está no barco de Pedro. Ele entra no barco de Pedro e começa a pregar um sermão maravilhoso. Pedro não tem o que fazer, frustrado, com certeza irritado por muito tempo ali exposto ao trabalho e nada pescou. Pedro se senta e começa a ouvir essa palavra, começa a estar exposto a essa palavra. Ele ouve essa palavra por bom tempo. E você sabe, quando o pregador ele senta, irmão, ele vai demorar, é vigília, que cansa. E Jesus se assentou. Fabiano, Jesus estava sentado, falando, e está Pedro ali, nem dormia ainda, o homem está falando, mas a palavra entrando no seu coração, a palavra vem sendo gerada no seu coração. Só que aí termina o culto, irmãos. E quando termina o culto tem o apelo, não tem? Quem quer aceitar Jesus? No momento do apelo, Jesus vira para Pedro. E aí, Pedro, pegou alguma coisa? Pedro olha para ele assim, não, tá vendo aí? Tá cheio de peixe o barco. Lotado. Grosso, Pedro grosso. Grosso igual você, já viu como que você é grosso? Você está irritado? E aí, como é que foi seu dia de trabalho? Minha mola não, estou vendo minha televisão. Não é assim? Quando você está irritado, você é grosso. Às vezes não mede palavras, fere pessoas. Está ali Pedro, a noite inteira frustrado. E aí, Pedro, pegou alguma coisa? Não. Então lança essa rede, a banda da direita. Vem cá, Jesus, eu sou especialista aqui, eu estou uma noite inteira pescando, nada pesquei. Você entra no meu barco, está dissertando aí por horas, mas agora você está me mandando eu jogar aqui para o lado da direita. Você está me dizendo que se eu jogar agora vai ter peixe. Isso mesmo, por favor. Pedro joga. No momento que Pedro joga, porque ele não estava se movendo por sentimento, mas por uma palavra liberada, por
uma palavra liberada, ele entende essa direção e ele lança a rede ao mar. No momento que ele lança a rede ao mar, irmãos, existe um borbulhão no meio da água. Existe peixes pulando em cima da água. E eram grandes peixes. A rede ia a pique, ele não conseguia puxar sozinho. Existia uma palavra, lança a rede. Ele lançou a rede, agora ele está puxando, mas ele não consegue puxar. Ele não suporta puxar aquilo que Deus liberou nas suas mãos. Porque quando Deus ele dá a direção, ele fala, lança a rede ao mar, você não vai suportar o peso de glória que ele vai colocar nas suas mãos, porque é muito grande. Você vai precisar compartilhar com o barco do lado. Ei, me ajuda aqui, porque o que Deus colocou na minha vida, o que Deus colocou em meu encargo é muito grande. Compartilha comigo essa bênção. Prontamente o barco chegou perto, os dois começaram a puxar os peixes ali daquele barco. Foi grande resenha. Se eu tivesse lá e Tuzão ia ser fácil, não ia, Tuzão? Faz assim para a turma ver. O negócio é ali, só ele ia se resolver o negócio. Mas aí o que acontece? A Cacá também, se a Cacá tivesse lá, a Cacá é forte. Então, o barco agora cheio, lotado. Só que depois do culto, irmãos, não sei se você sabe, se você ficar aqui depois do culto, passou 7, você vai ver um mistério. Depois do culto, irmão, tem a beira da praia. Depois do culto tem que recolher as coisas e chegar lá na beira da praia. Barco pesado. E no momento da beira da praia, Jesus desce do barco, vira para Pedro e fala para Pedro, está vendo como estava a sua situação? Bastou uma palavra para eu mudar todo o seu cenário. Você confia em mim? Você está vendo que eu posso fazer com uma palavra apenas? É só uma. Meu papo é reto. Não é duas, é uma palavra. Sabe o que você vai fazer agora, Pedro? Você vai largar tudo isso, porque eu não tenho só isso para você. Você vai me seguir. Segue-me, Pedro. Segue-me. Porque quando Deus Ele mostra a sua glória em tempo de graça e favor na sua vida, agora vem o chamado. Chamado é renúncia, irmãos. Chamado é renúncia. E eu quero falar com vocês agora. Porque quando Deus chama, Ele requer tudo. Não é nada, não tem só a mão direita, a mão esquerda, é tudo. É o completo. É osso, fissura, erva amargosa. É o cordeiro por completo. Sabe o que a gente tem passado? Tempos difíceis. Porque a palavra de Deus fala que o mundo vai de mal a pior. E vai mesmo. Irmãos, vamos orar para melhorar. Vai não, irmão. É pressão, o bagulho é doido. Sabe o que nos espera? Perseguição para a igreja brasileira. A gente precisa ter um choque de realidade. Porque daqui a pouco está chegando tempo de perseguição para nós. Então crente Nutella não tem mais espaço não, irmão. Acabou. A verdade tem que ser pregada no nosso púlpito. Tem gente na Nigéria morrendo e não tem o que, esse livro para ler. Tem gente na Angola morrendo, sendo metralhado nas igrejas, e não tem, só tem um pedaço de uma Bíblia para ler. Não é assim, pastor Célio? Você não tinha que fazer as reuniões escondidas lá onde você estava? Você está sentado numa cadeira, irmão? Você está no ar-condicionado, quando não tem ar-condicionado, você está pingando, suando igual o pastor aqui, bem suado? Você reclama. Aqui, mesa bonita dessa, esse pão aqui. Um dia desse eu fui morder, era de mentira, quebrei quase o dente.
Pão gostoso desse. Com os olhos, a gente tem como com os olhos. Fiquei 2 dias doente, com o dedo doendo, dente. Cadê os dentistas dessa igreja para abençoar o pastor? Misericórdia, irmão, tempo de perseguição. O inimigo está furioso. Até fechei a Bíblia aqui. Misericórdia. Estou nervoso. E o que você está fazendo? O que Jesus falou para nós? Qual o mandamento que Ele deixou? Um novo mandamento nos dou: amar a Deus acima de todas as coisas e... Ué, está com fome? Amar a Deus acima de todas as coisas e... Isso, crente, é culto pentecostal, varão. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha para o lado aí, seu irmão. Olha para o lado dessa pessoa bonita que está do seu lado. Mais ou menos, né? Agora eu falo sério. Você conhece a história dela? Não, porque você está na igreja aqui todo dia com ela quase. Tem quanto tempo você está na igreja andando com ela? Tem anos. Você sabe o que ela está passando dentro da sua casa, da casa dela? Né, Felipe? Você sabe qual é a dor que tem no coração dela? Que amor é esse? Que a gente fala que tem e é tudo uma mentira, uma máscara. Mentira, irmãos. A gente não se importa com o amor do outro, não. Com a dor que o outro passa. E aí, o que está acontecendo? Não está tudo bem? Ah, está tudo bem, é superficial aqui. Essas máscaras têm que cair em nome de Jesus. Não tem tempo mais para isso não, irmãos. Porque às vezes tem um voando, tem um que está lá atrás, devagarzinho. E o que eu falei para essa turma no acampamento todo? Que nós vamos andar mais juntos, porque juntos vamos mais longe, no ritmo do... Sozinho, você pode ir até mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, até a eternidade. Eu falei para essa turma aqui, compromisso, ninguém vai ficar para trás. Só que eu acredito num discipulado multiplicador. Eu acredito num discipulado que não para aqui na Zezé, porque o pastor me discipula e aqui acabou em mim, não. Eu faço na vida de outra pessoa. Aquilo que é imprimido na minha vida, eu vou imprimir na vida de outra pessoa. Porque o tijolinho que eu colocar na vida do Renan, ele vai colocar 2 tijolinhos a mais na vida do Tiago. E o Tiago assim por si só, no Gustavo. E assim vai multiplicando na igreja. E aí nós nos tornamos sarados. É uma continuidade. Para de ser crente represa. Você tem que fluir, tem um rio de água viva aí, varão. Amém? Então continua, vira para a pessoa do seu lado aí de novo. Essa que você não conhece a história. Vira, varão. Vocês estão? Aí você fala assim: se eu não conheço sua história, você conta essa sua história para mim. Eu te pago a pizza hoje à noite. Glória a Deus. Oh, o pastor não vai ficar sem pizza não, você precisa. Quem tem pizzaria aí? Vamos fazer um cupom. Pastor Rafa, 15%. Por favor, abençoa aqui. Vamos fazer de hambúrguer na próxima, né? Para abençoar, né, os irmãos, tudo. Vai ficar nivelado. Então, já que você vai pagar a pizza, a história é longa. Abre a sua história também. Porque aí você vai ficar a par do que o outro está passando. Você vai criar conexões. Irmãos, discipular não tem nada a ver. Você abrir a Bíblia, vamos aqui estudar capítulo 2. Tem nada a ver, você. Até tem a ver você estudar junto. Mas discipulado é caminhar junto.
no meio do caminho, eu começo a entender o que Tiago está passando. Poxa, Tiago, estou passando por isso. Também estou, vamos orar. Não, você vai vencer, vamos chorar. É se compadecer com a dor do outro. Isso é amar o próximo, irmão. Por vezes estamos passando por dificuldades, sim. Muitas pessoas não olham para nós. Você fica chateado com o pastor da igreja, com os irmãos da igreja, e aí você para, você decide não vir mais. Qualquer motivo é motivo de você parar a sua caminhada. Ah, não, acabou, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Corta. Não quero mais. A minha acabou. E você atribui a Deus o problema que você está passando. E a sua vida está um caos. Está sem forma. Está vazia. Mas existe um que pode mudar a sua condição hoje. Basta uma palavra, não foi assim na vida de Pedro? A vida de Pedro foi assim. Ele entrou no barco, foi uma palavra, mudou. E houve um chamado, agora eu preciso experimentar isso com esse homem. Eu vou caminhar com esse homem, eu vou comer à mesa com esse homem. Eu vou estar com ele. Eu vou beber do que ele bebe, eu vou deitar como ele dorme. Pedro seguiu o mestre. E Pedro viu coisas maravilhosas. Pedro experimentou o que alguns não experimentaram. Pedro andou sobre as águas. Alguns olharam e o observaram andando, mas ele experimentou algo sobrenatural. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Quem quer? Quem quer? Ele vai fazer na sua vida hoje. Ele vai fazer na sua vida hoje. Se o grupo de louvor puder subir aqui, nós vamos começar a fazer um mistério aqui. Tudo a dólar, hein, irmão? Tudo a dólar. Até eu rapei a barba, fiquei a dólar também. Não vou falar não. Irmãos, esses meninos aí, eles não eram crentes na hora que chegaram não. Aí viraram crente no acampamento. Descoloriram minha barba. Nevou. Nevou e choveu. Ardeu tudo, não, tem que ficar no sol, tem que ficar no sol. E aqui, ó, tudo vermelho, está picando. Eu falei, é assim mesmo, não é assim mesmo. Rapaz, tem que orar para essa turma. Difícil, rapei. Por quê? Porque senão o pastor Francisco me deserda. Na hora. Ele me deserda. Mas estava maneiro, né, Renan? É só você olhar para Renan, você vai ver como é que eu estava. Uma gracinha. E tá todo mundo, deixa, vai ser top. Não tem aquela piscina, a piscina de água fria? Não, vai, tá gostosinho, tá quentinho. Haha, bem feito, tirei. Piorou, 10 anos a menos. Vamos cantar o quê? Negócio forte, tem que ser forte. Pode. Aleluia. Você pode se colar de cara, de pé? Ai, ai. Aleluia. Nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é maravilhoso. Feche seus olhos, quero ministrar na sua vida. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é enorme. Não tem como nós contemplarmos a glória do Senhor. Ele não cabe à nossa mente. É um Deus grandão, como eu gosto de falar. Ele é ilimitado. Ele é gigante. A palavra de Deus fala, estou assentado em meu trono, e a terra é como estrado dos meus pés, lugar de descanso. A palavra de Deus fala que os céus declaram a glória de Deus. Paulo fala de um terceiro céu, onde ele contemplou a presença e a glória de Deus, coisas que ele não conseguia falar, era ilimitado a mente dele para ele contemplar o que ele viu lá. E esse mesmo Deus criou tantas as coisas. Você já olhou para o céu, irmão? Aquela noite escura,
Aquela noite estrelada, você já olhou quantas estrelas? Quem aqui já esteve em um planetário? Você já viu quantas galáxias? Você já viu quantas estrelas? Você já viu quanta imensidão? Ele criou tudo com uma palavra. O nosso Deus é tão poderoso, o nosso Deus é imenso. Ele é gigante, Lourenço. Ele é enorme. Não existe um Deus de várias presenças. É um Deus tão grande e enorme que a presença dele, ele está na direita, quanto no final desse templo, ele preenche toda a casa. A presença dele está em todo lugar. Ele é gigante. Nosso Deus é tremendamente gigante. E ele operou um milagre tão maravilhoso. Operou um milagre maravilhoso que ele mesmo na sua grandeza, ele fez questão de habitar no meu e no seu coração. Mesmo sendo um Deus tão grande, hoje ele habita no meu e no seu coração. Ele é rei. Você pode até dizer o seguinte: eu tenho, repete comigo, eu tenho um rei na barriga. Isso mesmo. Ele quer fazer morada no seu tamanho. Feche seus olhos, a gente vai orar agora. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você pode aumentar o nível da adoração da casa do Senhor, por favor? Eu já coloquei as Entrega minhas mais. vestes brancas, Aumenta o nível. só te Carabaça, né, carabaça? esperando, bem, vamos dançar, Maranata, coloquei as minhas vestes brancas,
Atrai a presença do grande ao sol. Com sua boca aqui nesse lugar. Comece a mudar o ambiente. Um ambiente profético. Com sua boca, provoque o céu. Comece a ligar o céu na terra. Profetiza no vale que está a sua vida hoje. Vale de ossos secos. Osso em cada osso. E começa a ressurgir vida. Libera vida hoje. Onde está tudo morto. Abre a sua boca e profetiza no vale da sua vida. Ele vai mudar a realidade hoje. Que era lindo assim, o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Isso, aumenta o nível de glória. Isso. Aumenta o nível de glória. Xarabaço de carabas. É da sua boca, está dentro de você. Xarabaço. Xarabaço. Aleluia. Deus tem um mistério hoje. Aleluia. Paulo e Silas, segunda viagem missionária de Paulo. Eles entram numa cidade de Filipos. Rapaz, aconteceu um negócio forte ali. Todos os dias eles iam 3 horas da tarde a orar. Todo dia, 3 horas, eles se levantavam e percorriam um caminho para orar. Mas uma mulher, todos os dias, andavam atrás deles e falavam: esses homens são homens de Deus, esses homens, eles falam da parte do Senhor, eles profetizam. Isso estava incomodando Paulo. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Essa mulher, ela adivinhava e ela tinha alguns senhores que assenhoreavam ela e ganhavam lucro com ela. Porém, Paulo, irritado com essa mulher, Paulo coloca a mão na cabeça dela: vem cá, varão, agora. Sai, demônio, dessa mulher em nome de Jesus. Paulo expulsa o demônio dela. Porém, os senhores dessa mulher ficam irritados, porque agora essa mulher não pode mais adivinhar. E eles perderam um grande lucro com ela. Os senhores irritados falaram com Paulo: levem esses homens que estão atormentando nossa cidade para fora daqui e coloquem naquela praça para que os magistrados possam julgar e aprisioná-los, açoitá-los.
eles são levados com as roupas rasgadas, são açoitados, são julgados, foram aprisionados, e não só aprisionados, foram parar no cárcere interior daquela prisão. Atos 16. Naquela época, a prisão daquela época tinha um cárcere interior, e existia um tronco. Paulo e Silas, eles foram aprisionados, os pés enrolados e amarrados nesse tronco. Essas prisões, elas iam cavando para baixo, e o interior era o último lugar dessa prisão. E toda essa prisão existia celas em cima e em espiral, e tudo que era de ruim, excremento, tudo que era ruim de quem estava aprisionado ali, caía justamente aonde? Aonde Paulo e Silas foram aprisionados. Tudo de ruim. Imagina que cena, irmãos. Imagina que situação. Porém, a palavra de Deus fala que eles estavam passando nessa oportunidade, orando e cantando hinos de louvor a Deus. Eu não sei qual a sua condição, mas com certeza pode ser uma condição que seja a pior parte da sua vida. Você nunca passou por algo que esteja passando hoje. Mas Paulo e Silas, naquele momento, eles cantavam e oravam. Em nenhum momento em seus lábios houve murmuração. Mas então Satanás colocou eles naquele lugar, pastor? Não. Tem lugar que Satanás não vai te colocar, não. É Deus que te coloca lá, varão. Escuta. Tem lugar que Deus que está te provando. Eles estavam andando sobre uma palavra. Os discípulos enviaram eles para uma missão, uma viagem missionária. E eles estavam executando a missão, ir por todo mundo, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, expulsando demônios. Ele estava lá, o demônio veio, ele foi, expulsou, é igual atacante, veio, matou no peito, é gol. Ele estava fazendo tudo certo. Ele não fez nada de errado. Talvez você esteja aqui hoje à noite e está falando o que eu fiz de errado para estar passando essa situação. Ei, peraí. Tem situação que não é Satanás está te colocando, não. Não é porque você fez algo de errado, não. Tem situação que é o Espírito Santo está te colocando lá, para provar se você vai murmurar ou se você vai adorar Ele. Sabe por quê, irmão? Agora vem um mistério. Tem um texto no Velho Testamento que a palavra de Deus fala que, esse eu já falei, que Deus, a terra é estrada dos seus pés. Mas tem um que quando um crente ou um filho de Deus, ele louva, ele adora, Deus se levanta do seu trono. E se ele se levanta, ele está de pé aonde? Aonde que ele está de pé? Se a terra é a estrada do pé dele, agora ele está em pé em cima da terra. Segura. Deixa o menino rodar. E esse texto continua dizendo o seguinte: quando o Filho de Deus adora, o próprio Deus dá rodopios de alegria. O próprio Deus começa a rodopiar, e Ele começa a rodopiar na terra. E quando aquilo que está sendo ligado na terra começa a atingir o céu, e o céu que está rodopiando começa a atingir a terra, o que acontece naquele momento? Terremoto.
toda aquela cadeia, toda aquela situação, ela é destroçada naquele momento. Porque na boca desses homens não houve murmuração, porém hinos de louvor a Deus. Nessa situação que você está passando, ei, tem uma palavra profética para você. Não murmura, essa sua boca foi feita para celebrar o Rei dos Reis. Ele está de pé na terra, ele está rodopiando enquanto você adora. No momento de adoração, aquilo que te aprisiona, ele começa a cair por terra. Hoje chegou o dia da sua vitória, porque aquilo que você tem colocado diante de Deus, essa situação que você tem passado, hoje ele vai resolver com uma palavra: haja luz. Haja luz. Vamos, haja luz, acorda, vamos, haja luz. Põe fogo, haja luz nesse caos, porque eu vou colocar osso em cada osso. Haja luz, haja luz. Vamos. Em nome de Jesus, receba isso da parte do Senhor. Glória a Deus. Se você entende que essa palavra atingiu o seu coração, vem aqui à frente, nós queremos orar. Os pastores estarão aqui e vão orar.